meu nome é Charles Rosenblatt, eu sou urologista e aqui eu tenho um grande e querido amigo, Eduardo Finger, que é imunologista clínico e uma das grandes cabeças da medicina brasileira. E a gente vai falar um pouquinho mais de longevidade. O Eduardo é um grande expert no assunto, ele vai mastigar um pouquinho mais sobre esse tema, mas fundamentalmente a longevidade é um dos temas que eu mais me delicio quando eu aprofundo nos conhecimentos. E tem uma razão fundamental, porque a grande maioria dos meus pacientes estão preocupados com o que vai acontecer daqui 20 anos e querem ter fundamentalmente qualidade de vida. E aí eu trouxe o Edu para falar um pouquinho aí do que ele tem estudado sobre longevidade e aprofundado um pouco mais e aprender um pouquinho com ele. Fala, Edu. Eu agradeço muito, muita gentileza. Você quer se apresentar aí um pouquinho? Meu nome é Eduardo Finger, eu sou imunologista, eu sou clínico, eu trabalho com ciência básica e com ciência experimental. E isso, de certa maneira, me põe em contato com um mundo que a maior parte das pessoas não consegue captar, entender, onde realmente a gente aprende muita coisa sobre biologia e, por consequência, sobre longevidade. Então, acho que uma das coisas mais interessantes que a gente pode começar a abordar é o fato que longevidade, ou seja, você viver mais e melhor, é um tópico sendo abordado cientificamente e comercialmente, certo? Como se fosse uma doença. Uma doença que tem 100% de morbidade e mortalidade, porque a gente tem as doenças associadas à longevidade e agora o pessoal está tentando atacar elas, tá? E boa parte disso vem do fato de que as pessoas muito ricas querem viver para sempre. E elas têm todo o dinheiro que elas podem querer. Então foram criadas verdadeiras companhias só para estudar o assunto e com métodos que a gente não tinha 20 anos atrás, certo? Mas, Edu, por outro lado, tem grupos que investem em longevidade de uma forma antiética. E eu acho que esse bate-papo vale muito para isso, para desmistificar um pouquinho sobre o tema, porque se aproveitam desse tema que tem uma importância fundamental e começam a seguir por caminhos antiéticos, sem ciência nenhuma. Você não só tem razão, eu pego muito disso e muitas vezes me parece que o meu papel às vezes é proteger meus pacientes desse tipo de coisa. Então, longevidade é uma palavra que pega muito bem. Quem não quer viver mais e melhor, certo? Mas não é qualquer coisa que faz isso e não é uma solução para todo mundo. Na verdade, o organismo, o pedaço de carne que cada um de nós habita, é uma estrutura única. Ela tem coisas boas e ela tem coisas ruins. Não dá para entender isso fora do contexto de que nós evoluímos, certo? Num ambiente que a gente passava fome, em que a gente tinha que brigar pela sobrevivência, é isso que nos faz hoje. Então, cada um de nós tem um ponto fraco. Não existe uma solução que abranja todos os pontos fracos. Então, qualquer solução massificada, ela, por definição, provavelmente não é uma solução. É alguém tentando vender alguma coisa. A única maneira de você interferir nesse mecanismo e ajudar é entendendo o que está acontecendo. Para isso, a gente tem que fazer uma análise clínica, certo? Como a gente costuma fazer, com critério, não qualquer coisa, certo? E só tem duas coisas que o médico pode fazer para te ajudar. Só tem duas, qualquer outra coisa é mentira. Ou ele encontra um nó que está atrapalhando e ele consegue com segurança e cuidado desfazer isso para você funcionar melhor, tá? Ou ele encontra um gargalo que está sugando a sua vitalidade, por exemplo, um tumor, uma infecção, certo? Algum órgão que está machucado, e ele consegue acabar com esse gargalo para sobrar mais energia para você viver. Além dessas duas coisas, não tem o que fazer.
E muito nesse contexto, eu costumo falar essas técnicas de reposição maciças de vitaminas, etc. E hormônios Hormônios, entende? Primeiro, ninguém sabe o que isso faz. A verdade é essa. A única maneira de você ter certeza que você não está machucando alguém fazendo isso é se você consegue identificar o impacto disso na pessoa, por exemplo, hormônios, hipogonadismo. Se você tem hipogonadismo, você vai se beneficiar do hormônio. Explica um pouquinho mais o hipogonadismo. A gente funciona com um mecanismo bem azeitado. Apesar dos defeitos, as coisas têm que funcionar. Então você tem que produzir uma taxa de várias substâncias que o organismo diz quanto ele precisa, isso é usado e, na média, tudo funciona. O hipogonadismo é quando as gônadas falham, certo? Os órgãos sexuais. Eles não produzem os hormônios que a gente precisa. Nesse caso, você vai ter os sinais de que isso está acontecendo. Por exemplo, se você é homem, não tem barba, entende? Não desenvolve caracteres sexuais secundários, não consegue uma ereção. Se as gônadas não funcionam, você não desenvolve aquele aspecto masculino, por exemplo, não cresce a barba, a voz não engrossa um pouco, não cresce músculo, que são coisas características do desenvolvimento sexual normal do ser humano do sexo masculino, está alguma coisa errada. E existem várias razões para isso estar errado. A gente pode analisar e aí sim, porque você mostra que falta alguma coisa, está indicado repor hormônio, porque é isso que o seu corpo precisa. Por alguma razão ele não fez, a gente ajuda. Se você tem barba, se você tem os caracteres sexuais masculinos, a verdade é que você provavelmente não precisa. Assim como eu costumo dizer, falta de vitamina C tem nome. Isso chama escorbuto. Eu garanto que você não tem. Quer dizer, eu não sei quem está assistindo esse vídeo, mas muito provavelmente você não tem, porque você estaria na nossa mão. Falta de vitamina D tem nome. Chama osteomalácia no adulto, raquitismo na criança. Falta de vitamina B tem vários nomes. Anemia megaloblástica, beriberi, pelagra. Se você não tem esses diagnósticos, não falta vitamina B. E pensa o seguinte, o que a gente chama de vida é essencialmente o metabolismo. E o metabolismo é um monte de reações químicas acontecendo de uma maneira harmônica, da melhor maneira possível que você consegue sustentar com o presente que teus pais te deram, que foi um código genético, certo? Para você manter a máquina funcionando. Eu queria que você pensasse nesse metabolismo como um cebolão de estradas. Um monte de estrada vindo para lá e para cá, caminhão correndo para lá e para cá o tempo todo, todo mundo levando o que precisa, para onde precisa para fazer as coisas andarem, tá? E ele sempre funciona o melhor que você pode. A evolução nos fez assim. De repente, no meio desse cebolão cai um comprimido enorme, 800 mil unidades de vitamina D, 5 gramas de vitamina C, sabe Deus quanto de vitamina B. Aí o seu corpo olha, meu Deus do céu, o que é isso? E isso é rotina, a gente observa isso, o paciente chega e o senhor faz uso de medicações, ele traz um livro de medicações, ou senão ele traz a formulazinha que foi feito na farmácia de manipulação, onde tem tudo lá, até para a unha encravada. Aí o seu corpo olha aquele comprimido e fala, meu Deus, o que é isso? E tem coisa lá que se você não faz alguma coisa a respeito, fica tóxico. Por exemplo, a vitamina D. Aí ele tem que parar de fazer o que ele já tem que fazer para te manter saudável e tem que lidar com um troço que ele não pediu e não sabe o que fazer. Você não está melhor porque toma esse comprimido, você pode até não apanhar. Você pode não ficar doente, porque nós aguentamos pancada, ainda mais com a juventude. Mas não quer dizer que você está melhor, certo? E outra coisa, esse metabolismo que eu mencionei, ele é inacreditavelmente complexo. Você quer dar uma dor de cabeça para alguém? Manda ele estudar um mapa metabólico. É inacreditável a complexidade. E é impossível um ser humano administrar esse programa, esse algoritmo aperfeiçoado em 4 bilhões de anos, certo? Entrando lá, mexendo aqui e ali, sem saber o que está fazendo, e isso melhorar.
Para estragar é fácil, não precisa nem de diploma. Mas melhorar, você tem que saber o que está acontecendo. E saber o que está acontecendo são queixas ou sinais que aparecem, que trazem você para o médico, que com todo o critério e todo o cuidado vai pensar o que é isso e como eu faço para fazer você melhor de uma maneira que você não vai sofrer. É isso que a gente pode fazer. São tipos que eu classifico esses pacientes entre estão simples, uma classificação simples, estão muito bem, estão médios ou estão muito ruins. Isso é uma característica típica de uma faixa etária aproximadamente de 60 anos, onde eu reforço que se ele mudar os hábitos, se ele seguir uma cartilha ética de orientações fundamentada em estudos, esse indivíduo vai chegar até os 100 anos. Você sabe que saiu uma matéria na revista Economist que fala como chegar até os 120 anos. E eu já comentei num outro vídeo meu. E é muito interessante. Por que esses indivíduos se encaixam nessa classificação? Tem indivíduos que vêm me procurar para fazer um check-up prostático e 60 anos de idade, esse indivíduo tem uma cara de 80 anos de idade. O outro tem 60 anos de idade e eu fico admirado, porque esse indivíduo parece ter 35 anos de idade. E outros indivíduos que estão com o pé na cova com 60 anos de idade. E isso é muito interessante. E se eu colocar mais ou menos, são indivíduos que mais ou menos se cuidam, são indivíduos que não fazem esporte, mas eles andam, eles seguem uma dieta rigorosa e assim por diante. Então eu queria que você comentasse aonde está a genética disso. Por que tem uma variação muito grande nesse 60 anos, onde o indivíduo vai ou o indivíduo não vai. Me explica um pouco isso. Você sabe que é muito gozado você falar isso, porque no consultório também, quando a minha secretária abre a porta e o cara entra, eu já sei o que ele vai falar e eu já sei exatamente qual é a questão, né? E é evidente o que você está falando. Mas é lógico, tantos anos de clínica, a gente faz a leitura do paciente. Tem vários aspectos. Acho que o mais importante é uma frase que o Milton Friedman usava, né, na economia: não existe almoço grátis. There is no free lunch. No free lunch. Você faz, você paga, desde que você nasceu, certo? Algumas coisas interessantes. A gente nasce com um código genético. E esse código genético, ele traz todas as informações para você funcionar e as velocidades com que as coisas vão funcionar, ou evoluir, ou fechar, ou abrir, e ele é fluido. Mas ele não é a única fonte de informação, tá certo? Assim, uma das grandes piadas da medicina é que se você sequenciar o código genético de qualquer indivíduo vivo, você vai encontrar nele genes que são genes letais, ou seja, quem tem, morre. E o cara está olhando na sua cara. Como é isso, né? Porque a genética, o DNA, o genoma que a gente fala, ele não é a única fonte de informação. Você tem uma fonte acima dele, que seriam os controladores desse DNA, que a gente chama de epigenética. A epigenética é a capacidade que a nossa célula tem de fazer funcionar ou desligar um determinado gene. Então você pode até ter esse gene letal, mas ele não é permitido funcionar, porque se ele funcionar, você morre. Tá certo? E depois disso, você produz a proteína a partir do código genético. Essa proteína pode ser modificada. Então você tem diversos pontos desse fluxo, que a gente chama de metabolismo ou vida, que a gente pode interferir, que interferem em como a gente funciona. Uma das coisas mais importantes é que tudo é energia. A moeda corrente da vida é energia. E energia é uma coisa limitada. Na verdade, se você olhar agora para o seu corpo, você vai ver que tudo o que você tem a seguinte função: ou é conseguir energia,
ou é alocar energia, ou é armazenar energia, certo? Mas é você conseguir guardar as necessidades que você precisa. O nosso mundo é baseado em predação. Você tem quem sabe fazer energia, que são as plantas, e tem quem não sabe, que tem Kobá, que somos nós, que comemos outros animais e outras plantas, né? A gente tem que conseguir. É isso que roda o mundo. Na verdade, eu brinco, mas é pura verdade. Eu falei isso uma vez num congresso de imunologistas e o pessoal meio que olhou, Assustado. bateu na cabeça deles que o sistema imune é uma coisa muito cara, a gente paga caro por ele. Mas não tem um organismo na face da Terra que não tenha o sistema imune, então ele deve valer o preço que a gente paga, porque senão não tinha. Aí se você pegar um bêbado na rua, der uns tapas na cara dele e perguntar para que serve o sistema imune, ele vai te falar, para te proteger de ameaças externas. Tudo bem, mas um câncer não é uma ameaça externa. E o sistema imune está lá vigilante. Todos os machucados que você tem, quem vai lá para fechar é o sistema imune, ele participa da cicatrização. Então eu refraseei esse negócio e a minha definição de por que nós temos o sistema imune, a função dele é guardar para você a energia que você precisa para os seus interesses. O que é uma infecção se não bactérias querendo acessar essa energia que você tem? Certo? O que é um câncer? Se não um órgão que consome energia de uma forma completamente descontrolada e não te dá nada em troca. E é por isso que eles são ameaças e são combatidas pela imunidade. Mas voltando, tudo que você faz tem um preço. Se você fuma, você causa uma desgraça no seu sistema respiratório e isso tem que ser reposto. Até os 35 anos, basicamente, você consegue refazer isso, você regenera, você tem energia sobrando. Tanto que criança quebra 3 ossos, semana seguinte está jogando futebol. Se eu torço meu pé, vão ser 6 meses para eu conseguir andar de novo, entende? Eu acho que aí está no espetáculo que é o nosso corpo, é aquela capacidade de dar a volta por cima. Não é bem isso? Quanto você pode pagar? Charles, você deve ganhar uns 20 milhões de reais por mês. Se você ganhando 20 milhões de reais por mês, vai gastar 1 segundo da sua vida olhando a conta da Netflix? Não vai. Quer nem saber. Isso são as crianças, até os 35 anos você é mais ou menos assim. Aí você resolve largar esse emprego de 20 milhões de reais e virar um empreendedor. Então você passa a viver com um déficit mensal de 10 mil reais. Cadê aquela conta Netflix, né? Deixa eu ver para cancelar se eu não usar, porque aqui agora faz diferença. Até os 35 anos, você tem energia sobrando. Se você não, alguma coisa não funciona bem, assim, eu costumo brincar quando eu explico isso para pessoas, elefante sobe em árvore? Não sobe. Mas com guindaste você põe. Então, se você tem energia suficiente, você consegue compensar o pior dos seus erros, tá? E você paga 10 vezes mais por ele, mas você dá um jeito, então você não tem os problemas inerentes a esse erro. Desculpa te interromper, mas por que esse número 35 anos? É um número mágico? Aonde que está isso? Certo. Isso é uma... Até quando a gente pode dar a volta por cima? Se você cuida bem desse pedaço de carne onde você mora, ele vai te responder com gentileza. Se você espanca ele, ele vai te espancar 3 vezes mais. Tá certo? Então, dentro disso, a gente consegue manipular o envelhecimento? Sim. A gente consegue dar um tapa na morte? Como é que faz isso? Qual é o mecanismo? Lógico que a gente sabe, mudando todo o seu estilo de vida, seja no sono, seja em atividade esportiva, seja através da alimentação, seja através de cuidados gerais, seja através da socialização. Tudo isso a gente sabe, mas, Edu, dá uma dica de como a gente consegue manipular o envelhecimento e prolongar os nossos dias de ir embora. Bom, você tem 3 maneiras básicas de fazer isso. A primeira que a gente está falando, se cuida. Se você não gasta energia bestamente consertando coisas que não tinham que ser quebradas, tudo que sobra se deposita no banco da saúde.
Geneticamente, esse banco vai até os 35. Então, até os 35 você vai depositando. Dos 35 em diante, você passa a viver do saldo. E tanto quanto durar esse saldo, vai ser a fase agradável da sua vida. Porque quando ele acabar, você pode fazer cartãozinho fidelidade lá na porta, que você vai ser nosso. Você vai estar no médico todos os dias. Tá certo? Em termos de agência, de o que você pode fazer, existem várias coisas a nível experimental que estão sendo feitas e que provavelmente vão levar os seres humanos nos próximos 10 a 20 anos a facilmente chegar a 100, 120 anos e talvez mais. A primeira coisa veio de uma descoberta feita em mais ou menos 1994, que foi que uma mutação pontual, ou seja, alterar um único gene de um verme que costuma viver um ano, certo? Fazia ele viver 2 anos. Você dobrava a expectativa de vida dele com um único mutação num gene. E até aí vai falar, tudo bem, é um verme, quem é que liga? Bom, nós temos exatamente o mesmo gene que esse verme. E esse gene permite que a gente faça um troço que é drogar ele, ou seja, a gente encontra medicamentos que interferem na produção do gene para fazer exatamente o que esse gene fez para o verme, ou seja, o que o gene fez para o verme? O gene mudou o metabolismo de um hormônio chamado IGF-1. E esse hormônio está envolvido com a administração da energia do seu corpo. E basicamente o verme passou a funcionar como se ele fizesse restrição calórica, que a gente sabe de estudos que é uma das maneiras de viver mais e viver melhor. Uma pessoa que pratica a restrição calórica radical, quando ele tiver 70 anos, parece ter 30, ele não tem diabetes, ele não tem artrite, ele não tem praticamente nada. Inclusive, a pessoa que descobriu essa mutação tentou fazer restrição calórica, mas ela não aguentou passar fome. Então não é para todos, mas tem quem faça. E nesse tema, como que você orienta o seu paciente de consultório para fazer essas mudanças? Você põe ligados a isso, ligados ao gene. No prato, você põe 1/3 do que você costuma comer, certo? Come bem devagar, saia da mesa, talvez querendo um pouquinho mais, um pouquinho de fome, mas não repita. No máximo, se você quiser, pega uma fruta. Come para você sobreviver, não come para você satisfazer o apetite, que é emocional, que é gostar de comer. E eu entendo, o Woody Allen tem uma frase muito boa que fala que você pode viver até 120 anos se você largar de tudo que te faz querer viver até 120 anos, né? A gente está aqui também para viver, então tudo bem. Fim de semana, extrapola, mas na semana, seja regrado. Você sabe que você comentou do Woody Allen, eu comento da minha esposa. Ela tem o seguinte princípio: colocou na boca, é gostoso, cospe, que vai te fazer mal. Tem a brincadeira, né? Tudo que é bom faz mal engorda. É lógico, né? Se você pretende viver mais, não existe negociação, exercício físico é inegociável. Não existe substituto, não tem como você enganar o seu corpo. Ou você faz ou você paga. E é uma opção individual fazer, mas tudo é. E você vai sofrer as consequências do que você escolher. Ó nós, todo mundo magrinho, certo? Todo mundo faz exercício porque nós sabemos o que a gente está falando. E eu tenho medo do que é a minha vida se eu não fizer o meu exercício físico. Porque eu pretendo viver de maneira confortável meus altos anos. Além da responsabilidade também com os filhos, não é? E de dar um exemplo para eles, né? Exatamente. Essa geração aqui está difícil fazer eles se mexerem. Exatamente. Não sei. A partir dos 35 anos, vários processos declinam no nosso corpo. Eu sou imunologista, então é óbvio. O órgão mais importante do corpo humano se chama timo. E ninguém ouviu falar. O timo é o órgão que prepara as células que vão defender o seu corpo. E olha como ele é importante. Você começa a declinar... Aonde está localizado logo o timo? Aqui atrás. Logo aqui atrás. Enquanto ele funciona, você é invulnerável
é a sua juventude. Enquanto ele renova o seu sistema imune, produz um sistema imune forte, nada te pega. Ele começa a declinar por volta dos 30, aos 40 anos, você praticamente já não faz mais, já não renova o seu sistema imune. Aí começa a aparecer aterosclerose, começa a aparecer tumor, começa a acabar tudo, até que um dia uma infecção te leva, certo? Uma das maneiras que talvez a gente possa falar de longevidade e viver muito e bem é a gente regenerar o timo. E isso não está fora das possibilidades. Hoje em dia, com as tecnologias que a gente pode pegar células-tronco, você põe célula-tronco num meio nutritivo, a gente chama em cultura, isso vai proliferar e vai virar um timo. E esse timo pode ser implantado. E existe transplante de timo que a gente faz em crianças que nascem com um defeito importante do coração, elas são timectomizadas logo na infância. E aí, para manter elas bem, o pessoal põe um timo novo. E isso dá certo. Se a gente faz na criança, a gente provavelmente consegue fazer com o adulto. O problema é que o timo pode causar rejeição do próprio corpo. Então a gente tem que ser muito cuidadoso em como a gente vai fazer isso. Mas tudo isso é experimental ainda? É experimental. Tudo é experimental. Então, a gente está muito perto do momento em que a gente vai poder tratar envelhecimento. Então vou dar 2 exemplos. Tem 2 drogas hoje em dia que são admitidas como drogas que previnem o envelhecimento. E tem mais 4 que entram numa outra categoria que chama senolíticos. Senolíticos, seno é envelhecer em grego e lítico é quebrar, que quebra o envelhecimento. Essas 2 primeiras drogas, a primeira é a metformina, parece que a metformina, exatamente por mexer no nosso fígado, na produção de energia, na administração de energia... Deixa eu só te interromper. Metformina é uma droga que foi criada inicialmente para controlar os pacientes diabéticos. Isso. E aí foi ampliado o leque de utilização dessa droga. E eu não recomendo o uso indiscriminado dela, tá bom? Por quê? Porque quando a gente analisa os efeitos da metformina, a gente está mexendo com pacientes que têm um risco maior de ter problemas, que são os diabéticos. Ninguém estudou ainda, de uma forma controlada, metformina em pessoas normais. E no fim, usar em pessoas normais pode causar mais problema do que ajudar. Então você não deve sair comprando metformina, certo? Existe um grupo conduzido por um pesquisador chamado Nir Barzilai que está juntando dinheiro para fazer esse estudo. Talvez, depois que ele terminar, sim, eu vou recomendar a todo mundo, vá para a sua farmácia, compre e tome metformina, mas esse não é o momento. A segunda droga chama rapamicina. Essa rapamicina mexe com um mensageiro celular chamado mTOR, que está envolvido na administração das vias oxidativas da célula, ou seja, ele também mexe com energia. E voltando ao ponto de que administrar energia é a chave para a longevidade. Porque quando você acaba, ou seja, quando você já não consegue pagar o seu orçamento mensal, o seu organismo, certo, olha para aquilo e fala, caramba, está faltando dinheiro esse mês, o que eu vou fazer? Aí ele olha tudo que ele faz, ele pega aquilo que dá para viver, que é caro, mas dá para viver sem, e começa a dispensar aquilo. Não posso pagar isso, vai ficar fora. Não posso pagar isso, vai ficar fora. O que acontece? No seu corpo, alguma coisa vai deixar de ser feita, ou vai deixar de ser retirada, vai faltar, vai retirar, tudo é interconectado. Então, uma coisa você mexe aqui, vai mexer em todo o resto, aí você vai ter problemas, começa a surgir sinais e sintomas, você começa a passar mal. Aí você vem no médico. A gente descobre, cadê o problema? Ah, esse é o problema, é assim que eu vou mexer, e te ajuda. É assim, por isso que é importante essa história da energia. Enquanto você pode pagar os seus erros, nada acontece. Você capenga, vai e não sente nada. Além da rapamicina, nós temos senolíticos. Os senolíticos, eles trabalham num tipo de célula chamada célula senescente, que é aquele convidado que fica além das boas-vindas, sabe? O cara chato que a festa já terminou, ele continua na sala bebendo, enchendo sua paciência. Essa é uma célula senescente. Normalmente o ciclo de uma célula são 35 a 70 divisões, dependendo do tipo dela, ela vai perdendo a pontinha do cromossomo, certo? Você tem cromossomos na célula que contém o código genético, e a cada divisão celular você perde um pouquinho dele. Menos as células-tronco, essas têm eternamente seus cromossomos inteiros. Quando acaba essa pontinha, a célula se mata.
Ela chama apoptose, é o suicídio celular. Então você tem uma renovação constante. Quem está lá trabalhando, tudo bem, quem começou a perder os cromossomos vai embora. A célula senescente é aquela que não se mata e fica lá trabalhando errado, enchendo a paciência e atrapalhando. Quando você vai envelhecendo, você vai começando a acumular essas células. Isso causa problemas nos tecidos e órgãos. E a intenção desses senolíticos é exatamente atrapalhar o mecanismo pela qual a célula não morre. Ele induz a apoptose e aí você dá uma lavada no seu corpo dessas células para as boas poderem funcionar. Não deixa de ser o que a gente faz com câncer. Quando você dá uma medicação que vai exatamente atrapalhar a maneira como a célula cancerosa fica viva. Aí você reduz o número. Tem 4 dessas quase em regime de aprovação, e a ideia geral é que você vai fazer pequenos tratamentos com essas células, são mais ou menos 2 a 4 semanas, num período de alguns anos. E a ideia geral é você tirar o lixo e voltar a funcionar melhor.